Hoje vamos falar sobre úlcera péptica. Afeta de 5 a 10% da população global, com uma incidência anual de 0,1 a 0,3%, sendo uma preocupação significativa de saúde pública. A doença ulcerosa péptica caracteriza-se por lesões na mucosa do estômago ou do duodeno, resultantes do desequilíbrio entre os fatores agressivos como ácido gástrico e a peptina. Os mecanismos de defesa da mucosa gastrointestinal. A manifestação clínica mais comum é a dor epigástrica, frequentemente descrita como queimação ou pontada, com maior intensidade no período da manhã ou em jejum. Essa dor tende a apresentar alívio após a ingestão de alimentos ou uso de antiácidos, uma vez que esses alimentos neutralizam a acidez gástrica e promovem proteção à mucosa. Outros sintomas associados incluem azia, náusea, vômito, sensação de queimação abdominal, perda de peso não intencional, despertar noturno devido à dor abdominal. É importante ressaltar que, mesmo com sintomas sugestivos à úlcera péptica, o diagnóstico seguro depende da combinação entre exames físicos, exames laboratoriais e procedimentos de imageamento, como a endoscopia, estudos de bário, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, imageamento por radionuclídeos, angiografia, intervenções vasculares, intervenções não vasculares, endoscopia luminal, endoscopia gastrointestinal. Úlcera péptica na adaptação de David Y. As principais etiologias da úlcera péptica são as infecções pela bactéria H. pylori e o uso de drogas anti-inflamatórias não esteroidais. A evolução clínica da doença caracteriza-se por um padrão de exacerbações e emissões, sendo que, na ausência de tratamento adequado do fator causal, a taxa de recorrência anual pode variar entre 60% a 90%. Por outro lado, a identificação e eliminação de agentes etiológicos, seja por erradicação de H. pylori ou a suspensão do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, resulta, na maioria dos casos, em cura clínica efetiva e prevenção da recorrência da úlcera. Historicamente, até o final do século XIX, a úlcera gástrica apresentava maior prevalência em relação à úlcera duodenal. A partir do início do século XX, observou-se um aumento progressivo na incidência de úlcera duodenal, com pico por volta da década de 1950, sendo por um declínio gradual na década subjacente. Essa alteração no padrão da localização das úlceras pépticas está diretamente relacionada às mudanças do tipo de gastrite associada à infecção por H. pylori. A úlcera gástrica está geralmente vinculada a uma pangastrite, caracterizada por uma secreção ácida reduzida, e tende a localizar-se na curvatura menor do estômago ou nas proximidades da borda de avanço da gastrite atrófica, frequentemente associada à metaplasia pseudopilórica. Por outro lado, a úlcera duodenal está associada a uma gastrite predominantemente antral, que preserva o corpo gástrico, região responsável pela secreção ácida. Dessa forma, os pacientes com úlcera duodenal geralmente apresentam níveis normais ou aumentados de secreção gástrica.
A modificação do padrão de gastrite parece refletir transformações nos hábitos alimentares, incluindo a adoção de novos métodos de preservação de alimentos, redução do consumo de sal, maior disponibilidade de frutas e vegetais frescos ao longo do ano, o declínio da prevalência da úlcera duodenal após 1950 está correlacionado à redução de infecções por H. pylori, atribuída à melhoria das condições sanitárias e dos padrões de vida. No entanto, as úlceras pépticas constituem sendo comum em razão do aumento significativo do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que contribui para o surgimento de úlceras associadas a medicamentos. Espera-se que a prevalência dessas úlceras induzidas por anti-inflamatórios não esteroidais diminua progressivamente com o surgimento desses fármacos pelos inibidores seletivos da ciclooxigenase, que apresenta menor risco de lesão gástrica. O risco relativo de desenvolvimento de úlcera péptica em indivíduos infectados por H. pylori é estimado por aproximadamente um caso para cada 6 pessoas infectadas, sendo esses riscos mais elevados em homens do que em mulheres. Em relação à prevalência pontual, dados recentes indicam que nos Estados Unidos, a proporção de indivíduos com úlcera ativa variava entre 1% a 2% da população. Embora essa taxa tenha apresentado tendência de queda, entre a faixa etária de maior incidência, a úlcera duodenal ocorre com maior frequência entre os 25 aos 55 anos. A úlcera gástrica é mais comum entre os 40 aos 70 anos. O uso diário de anti-inflamatórios não esteroidais está associado a um risco relativo de 10 a 20 vezes maior para o desenvolvimento de úlcera péptica, devido à supressão da síntese de prostaglandinas, que desempenham um papel protetor na mucosa gástrica. Embora os inibidores seletivos de COX-2 apresentem risco significativamente menor, novas classes de anti-inflamatórios não esteroidais, como os ligados ao óxido nítrico, atualmente em fase experimental, prometem oferecer alívio eficaz da dor com menor toxicidade gastrointestinal. Apesar dos avanços terapêuticos, a aspirina, em baixas doses, continua associada a um risco anual de 1 a 2% de úlcera péptica hemorrágica, o que apresenta um desafio clínico relevante, até que se disponha de alternativas antiplaquetárias seguras e eficientes. As úlceras induzidas por aspirina e suas complicações continuarão sendo um problema significativo. As despesas diretas relacionadas à úlcera péptica, incluindo consultas médicas, hospitalizações e medicamentos, são estimadas em mais de 10 bilhões de dólares, com custos indiretos equivalentes principalmente decorrentes das perdas de produtividade laboral. Embora o índice de mortalidade anual seja relativamente baixo, inferior a 15 mil casos, as mortes geralmente decorrem de complicações graves, como hemorragias digestivas, H. pylori. No Brasil, a prevalência média da infecção por H. pylori é de 71,2%,
enquanto a prevalência global é estimada em 50% da população. No entanto, no mundo, a infecção por H. pylori está associada a diversas doenças, incluindo gastrite crônica e câncer gástrico, que é a segunda causa de morte em alguns países. Úlcera péptica e seus aspectos genéticos. Evidências científicas indicam que fatores genéticos desempenham um papel relevante na ulcerogenese, especialmente no que se refere à variação individual da secreção do ácido gástrico e à suscetibilidade da infecção por H. pylori. Estudos com gêmeos monozigóticos demonstram que, quando indivíduos desenvolvem úlcera péptica, o risco do outro também apresentar a doença é de aproximadamente 50%, sugerindo forte componente hereditário. Além disso, parentes de primeiro grau de pacientes com úlcera péptica apresentam um risco 3 vezes maior de desenvolver a condição, o que pode ser atribuído a fatores genéticos compartilhados, ambientes comum e possível transmissão intrafamiliar da H. pylori. Algumas síndromes genéticas raras também estão associadas à ocorrência de úlcera duodenal, incluindo neoplasia endócrina múltipla tipo 1, caracterizada por tumores endócrinos múltiplos, como gastrinoma e hiperparatiroidismos. Tumor pancreático secretor de gastrina, frequentemente associada a outras neoplasias endócrinas. Mastocitose sistêmica, condição que cursa com elevação dos níveis circulantes de histamina, contribuindo para o aumento de secreção gástrica e predisposição à formação de úlceras. Essas condições, embora incomuns, devem ser consideradas no diagnóstico diferencial de úlceras refratárias ou de apresentação atípica, especialmente em pacientes com histórico familiar sugeridos ou manifestações endócrinas associadas.